Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: antes que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues nas sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, nesta quarta-feira, dia 26 de novembro, Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas, capítulo 21, versículos de 12 a 19. Ora, é a continuação daquele evangelho que nós meditamos ontem e que foi lido no domingo, dia 16. Então, tem aqui um desdobramento, né? Uma parte dele nós falamos ontem e uma outra parte nós vamos comentar agora. Jesus aqui, ele continua o relato falando da perseguição, falando de tudo isso, e no finalzinho ele diz assim: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Então, é sobre esse versículo que eu queria meditar hoje. Uma vez que já meditamos dia 16, falamos um pouco desse evangelho de ontem, mas hoje, de maneira muito especial, o Senhor fala aqui de uma firmeza, em que nós poderíamos traduzir por virtude, firmeza, virtus. Nós precisamos ficar firmes. Aqui está o segredo. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Como é difícil para nós, o homem, nós que vivemos no tempo moderno, manter uma constância. Sim, manter uma constância. Uma constância na vida de oração, uma constância na vida da palavra. Por quê? Porque o mundo, ele está fazendo de tudo para nos relaxar, fazer com que nós sejamos hoje, aqueles que são formados hoje, eles são formados hoje sendo pessoas indisciplinadas. O que está faltando muito hoje para o povo, de modo geral, o mundo hoje, chama-se disciplina, regra. Aonde não há regra, aonde não há disciplina, ali há uma outra coisa chamada procrastinação, que é deixar tudo para depois, ir adiando tudo e não fazer nada. Então, todas essas coisas, quando elas começam a se misturar, nós perdemos a firmeza, a clareza das coisas. Isso acontece muito de acordo com o desenrolar da nossa vida. Santo Inácio de Loyola, nas suas regras de discernimento, nos seus exercícios espirituais, nas suas regras de discernimento, ele diz algo que é fantástico para nos ajudar a mantermos a firmeza. Porque assim, por exemplo, Santo Inácio de Loyola diz: aquele que vive de consolação em consolação, quem está de consolação em consolação, a gente dá muita margem para o coração, ouvir o coração. Beleza. Quem vive de consolação em consolação, Santo Inácio vai dizer, não há problema aí em você ouvir o seu coração. Tranquilo. E veja como isso é verdade. Por exemplo,
quando é na nossa vida que nós fazemos os grandes propósitos com o Senhor? Não é no momento da consolação? É evidente que é. Por exemplo, você faz um retiro e naquele retiro Deus mexeu com o seu coração, Deus mexeu com sua vida, você recebeu um batismo no Espírito Santo e tal. Então você está vivendo aquele momento de consolação, de intimidade com Deus. Então aí você promete para Deus que vai ler a Bíblia todo dia, né, que vai rezar o texto todo dia, que vai fazer pelo menos 1 hora de adoração durante a semana, num horário que você vai escolher. Eu não sei, você faz aí um monte de propósito com Deus. Agora eu vou fazer assim, eu vou romper com aquelas amizades, você organiza as coisas. Mas isso é feito no momento de consolação. E porque nós estamos então movidos também pela graça de Deus, estamos ouvindo o nosso coração. Nosso coração está em graça com Deus. Mas Santo Inácio de Loyola, ele diz que no momento da desolação, ou seja, no momento que as coisas não estão indo muito bem, nós não podemos ouvir o nosso coração e sim a nossa razão, senão nosso coração vai nos trair. Gente, isso é fantástico e é verdadeiro. Porque no momento da desolação, ou no momento das tribulações, no momento que as coisas estão dando errado, é aí que nós arrefecemos. É aí que a gente não perde a firmeza. Daí que vem a palavra enfermidade, né? É perder a firmeza, infirmos. Vem de não firme, de não estar firme, né? Então, daí que vem a palavra enfermidade. É de não estar firme. E nós acabamos ficando o quê? Enfermos. Não existe enfermidade só física, né? A enfermidade ela é muito mais do que simplesmente uma enfermidade física, que pode ser uma doença. Não, mas nós perdemos a firmeza e nos tornamos enfermos, porque no momento que as coisas estão ruins, em vez da gente ouvir a razão, nós ouvimos o nosso coração. E meu irmão, minha irmã, o seu coração, no momento da provação, ele deve ser deixado de lado. Você precisa lembrar dos primeiros propósitos feitos com Deus. Por quê? Porque para você muita coisa está mudando, mas para Deus não mudou nada, absolutamente nada. Deus continua levando a sério tudo aquilo que foi tomado como método de vida, como modelo de vida, naquele momento das consolações. Agora eu preciso te dizer, ninguém vive nessa vida de consolação em consolação. E aqui está o problema de se manter firmes. Por que muita gente não se mantém firme? Porque muita gente volta atrás. Porque no momento da desolação, elas então estão ouvindo o quê? O seu coração. Tá vendo? Você entregou sua vida para Deus. E olha o que está acontecendo agora. Se você não tivesse aí fazendo isso, e talvez estivesse se dedicando a outra coisa, isso não teria acontecido. E por aí vem. São tantas as coisas que o coração, né? São as memórias, né? As memórias que vão trazendo para nós. E se nós dermos ouvido a isso, nós não vamos manter firmeza. Não, Santo Inácio está dizendo, no momento da desolação, nós precisamos ouvir a nossa razão. Não mudou nada para Deus. Nada. Deus continua sendo o mesmo. Então, Jesus está dizendo aqui, né? É isso que ele está querendo. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Então, meus irmãos, por que muita gente volta atrás? Ora, o profeta Ezequiel tem uma palavra sobre isso, no capítulo 18, sobre a responsabilidade individual. Ele diz lá, se um justo abandonar a justiça e se tornar um ímpio, é por causa dele ter abandonado a justiça que ele vai perecer. Ou seja, porque ele não manteve a firmeza. Então, isso é sério. Por quê? E ele diz lá, inclusive, o profeta Ezequiel, não será levado em conta o tempo que ele se manteve firme. Não dá para se manter firme por um tempo. É preciso se manter firme até o fim. Até
até o fim, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Então é assim. Então, eu acho que hoje, sem dúvida alguma, Santo Inácio de Loyola está nos ajudando muito nesse versículo, apenas um versículo, de se manter firme nos propósitos com Deus, né? E isso vai custar de nós, irmãos. Isso vai custar de nós renúncia, isso vai custar de nós contrariar a nós mesmos. Porque o nosso coração, às vezes machucado e ferido pela situação, ele vai estar dizendo para nós para fazer o contrário daquilo que precisa ser feito. Nós precisamos manter a postura. Um soldado, se ele não se manter na trincheira, se ele não se manter numa posição de vigilância, ele vai ser derrotado pelo inimigo. Então é preciso se manter firmes na trincheira, como os atalaias do Senhor, ao mesmo tempo que como, né, os neviinhos, os pequenos, os pobres de Javé, nós também precisamos nos colocar como os atalaias, como aqueles que estão na trincheira, vigiando e se mantendo firme nos propósitos feitos com Deus, permanecendo na firmeza para que a gente possa ganhar a vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada.